Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Conheça Essa História. Se você gosta de conhecer histórias incríveis e envolventes, então é só se inscrever no canal, porque eu pretendo trazer muitas histórias legais para vocês. E para a gente começar, eu viajo de volta à infância, para contar sobre uma dupla que me acompanha faz muito tempo e provavelmente passou pela vida da maioria de vocês também. Uma história de amizade, companheirismo e lealdade, da busca do sonho e da superação. Hoje nós vamos falar sobre Ash e Pikachu. Bom, tudo começou na cidade de Pallet, onde um certo menininho estava fazendo 10 anos. Sim, estamos falando do gagotinho Ash Ketchum. Quem aí já não ouviu a típica frase: "Eu sou o Ash Ketchum da cidade de Pallet"? Pallet é como uma cidade do interior. Uma região pacata e bem gostosinha de se morar, onde, coincidentemente, mora também um dos maiores ou, quiçá, o maior professor de todos os tempos. Estamos falando do professor Carvalho. Esse senhor nada mais é que o responsável pelo início dessa dupla se formar e perdurar por 25 anos. Sim, Pokémon durou 25 anos, isso contando só o anime principal. Eu tô falando só da versão animada desses dois amigos inseparáveis chamados Ash e Pikachu. Se você levar em consideração os jogos e todas as outras mídias, aí eu já perdi as contas. Existe desde que eu me entendo por gente e olha que eu já tô nos meus 33 anos. Enfim, voltando à nossa história. Esse senhor, mais conhecido pelo seu título de professor, tinha a seguinte tradição. Quando uma criança faz 10 anos de idade, ela pode ganhar um Pokémon, que seria o seu Pokémon inicial, seu grande companheiro de aventura, e teria o aval de um professor para partir na sua jornada ao redor do mundo. É essa loucura mesmo, largando crianças de 10 anos pelo mundo como se soubessem se virar. Relevem, galera, geração anos 90, tá? E isso acontecia também com outros professores, como em todos os jogos e nas regiões de Pokémon. E finalmente, nosso amigo Ash fez 10 anos, e chegou o dia tão esperado. Porém, ele tinha um péssimo hábito que era de se atrasar. Aquela dificuldade de acordar quando o despertador toca. Se você é daqueles que também deixa tocar várias vezes o despertador até levantar de vez, sabe do que eu tô falando. Você pede só mais 5 minutinhos. Calma aí, eu juro que eu já vou levantar. E aí quando você se toca, você fala: "Eu nem dormi, eu só pisquei, como é que pode? Já tem que acordar pra trabalhar." Bom, o garoto Ash acordou muito depois do horário para o recebimento do seu Pokémon, porque ele havia ficado até tarde pensando qual seria a melhor escolha para o seu primeiro Pokémon. E que escolha, hein? A primeira geração foi maravilhosa. A gente podia escolher entre Bulbasaur, um Pokémon de planta, Squirtle, um Pokémon de água, e Charmander, um Pokémon de fogo. E, gente, esses Pokémons são tudo de bom. Até hoje eles são um dos favoritos. Ash então partiu desesperado quando se tocou que havia dormido demais, a ponto de ir de pijama até o laboratório do professor Carvalho. Esse termo laboratório é porque, na verdade, todos os professores renomados possuem um centro de pesquisa incrível, e o do professor Carvalho era praticamente um sítio, coisa chique de gente rica. Eu sou rica! E adivinhem só, ou aqueles que conhecem vão se lembrar, o destino já estava traçado. E esse é o ponto inicial do que estava por vir. O Ash chegou muito atrasado. Todos já haviam passado por lá, as felizardas crianças já haviam escolhido seus Pokémon e comemorado com suas famílias e amigos, partindo então ao início da jornada deles. Mas e agora? Como ficaria o Ash? O professor Carvalho foi pego de surpresa também. E ele não tinha mais Pokémon para dar para o Ash. O que, venhamos e convenhamos, foi uma má administração tremenda, né, professor? Tinha 3 Pokémons e 4 crianças fazendo 10 anos no vilarejo, mas tá sussa, vai dar. Boa, professor, tinha uma carta na manga. Pois é, foi então que o professor se lembrou de um Pokémon recém-capturado que ele tinha no laboratório. E ele dá ao Ash uma Pokébola estilizada com um raio. Inclusive, uma das raras vezes que vimos a Pokébola do Pikachu. Porque o Pikachu é o diferentão da parada, né? Ele é um Pokémon que não suporta Pokébola. Ele nasceu pra ser livre, minha gente! Até hoje a gente não sabe o que tem dentro da Pokébola, mas seja o que for, o Pikachu não gosta. Então o professor Carvalho diz ao jovem Ash, o nome dele é Pikachu. Pikachu, um Pokémon rato elétrico. Pode ser tímido, mas possui uma personalidade eletrizante. E não foi à toa que no primeiro momento o Pikachu disparou um belo choque do trovão no Ash.
E assim começa uma relação saudável entre os dois. Por incrível que pareça, eles não se tornaram grandes amigos de cara, nem nada do tipo. Isso veio com o convívio e com a confiança um no outro. O Pikachu sempre teve personalidade, por isso sempre foi o meu personagem favorito no anime. A verdade é que ele achava o Ash um imbecil, um bobão que não sabia o que estava fazendo. Mas acompanhe a história que eles ainda vão se tornar melhores amigos. Porém, o Ash, mesmo com os vacilos dele e toda a falta de preparo, o que é até normal e coerente para qualquer novato, ele tinha algo bom dentro dele, que era justamente essa entrega, lealdade e a vontade de sempre fazer o melhor que ele pode. E isso ficou à prova quando eles se encontraram numa situação bem difícil, em que eles estão tentando fugir de um bando de Spearow e são severamente atacados. O Ash se coloca no papel de responsável pelo Pikachu e quer proteger ele a todo custo. Então ele implora pro Pikachu entrar na Pokébola para aguentar o sofrimento sozinho, né? Se doar por ele. Mas o Pikachu, como eu disse, não gosta de Pokébola. E ele também é durão, ele não quer dar o braço a torcer e ser salvo enquanto o Ash aguenta tudo sozinho. E é aí que o Ash levanta e encara o bando de Spearow sozinho, dizendo que ele é Ash da cidade de Pallet e que ele está predestinado a se tornar o mestre Pokémon e que não pode ser derrotado por Pokémon como eles. Essa cena é demais, gente. Ele pede ao Pikachu de novo para entrar na Pokébola, mas o Pikachu, vendo seu treinador se colocando em perigo para protegê-lo, ele dá o reconhecimento ao Ash e então decide proteger ele também. E é aí, meus amigos, que temos aquela cena nostálgica em que ele corre em direção ao Ash, pula por seu ombro e dispara um choque do trovão que até o Thor sente inveja. E essa é uma daquelas cenas que ficaram durante muitos anos em nossas mentes e corações ao recordar toda a trajetória desses dois. E se vocês acham que esse é o ápice dessa história, isso é só o primeiro episódio. Foi com certeza um dos episódios piloto mais incríveis que eu já vi. As crianças ficaram doidas ao ver esse episódio no antigo programa da Eliana e ficaram fissuradas com tudo que estava por vir. De fato, foi muito envolvente na época. Era muito difícil uma criança não gostar de Pokémon. E isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu ainda me lembro de um passeio com meu pai no shopping que eu dizia e tentava convencer ele de que era o melhor desenho do mundo. A história desses dois realmente foi muito longa e foi uma aventura muito especial. Então eu vou fazer um breve resumo e apresentar para quem não conhece os momentos mais especiais dessa incrível amizade. Bom, a partir desse ponto, o Ash e Pikachu passaram a respeitar um ao outro e a criar um laço de amizade. E cada dificuldade que eles vão passando vai deixando eles ainda mais fortes. Afinal, sabe aquele ditado que diz, né? Você é o que você come, não. Como é que é? Cada dificuldade me fortalece. João, não é bíblico também, não. Água bate tanto em pedra que... vocês entenderam. Eu não sou muito bom de ditado, não. Chapolin colorado. Eu não fui. E um outro momento incrível de superação também é logo no comecinho, quando eles vão em busca da primeira insígnia do Ash. Porque, como o Ash disse, o sonho da vida dele é se tornar o mestre Pokémon, que seria o melhor treinador do mundo. E para isso, existem as ligas Pokémon, que determinam os campeões de cada liga. E para você entrar nessa liga, você tem que ter 8 insígnias daquela região. E esses ginásios onde você pode conseguir uma insígnia costuma ter um tipo, supletivo Pokémon. Vou explicar um pouquinho para vocês. No mundo Pokémon, cada tipo tem suas fraquezas e vantagens, né? O que a gente chama de golpes super efetivos, quando um tem vantagem sobre o outro tipo. E logo no primeiro ginásio, o líder, que é o amigão Brock, tem um ginásio de Pokémon Pedra. E para quem não sabe, tipo elétrico é podre contra tipo pedra. Só Jesus na causa. E assim, logo de cara, eles têm que superar esse grande desafio. E o Ash e Pikachu treinam muito para poderem derrotar o Brock com seu enorme Onix, e conseguindo assim ficarem mais fortes. Estão acompanhando a história de superação e lealdade que eu falei? Pois é, essa é uma particularidade forte dos dois. O Ash podia muito bem tentar capturar um Pokémon qualquer que tivesse em vantagem, ali pela floresta de Viridian, e derrotar o Brock, como a maioria de nós fez nos jogos Pokémon clássicos. Acontece que o Ash sempre foi assim. Isso vai se justificar no decorrer, e a gente vai entender que ele gosta mesmo de desafios. Há quem considere ele só meio burro mesmo, tá? Mas essa característica é comum dele, principalmente quando ele enfia na cabeça derrotar um rival que seja especialista com um tipo de Pokémon. Então ele quer usar o mesmo tipo para derrotar a pessoa no que ela é melhor.
Essas são coisas que o coloca à prova como treinador Pokémon, e a gente vê muito isso ao longo da jornada dele. Como o próximo desafio dele, querer derrotar o Surge, que tinha um Raichu, ele usando o próprio Pikachu. Para vocês entenderem, é coisa de cadeia evolutiva. O Raichu é a evolução do Pikachu, e as evoluções são melhores em praticamente tudo. Mas isso é o que mais me prendia no anime. Diferentemente dos jogos, não eram só dados e estatísticas. O Ash é conhecido por planos improvisados e usar muito o cenário ao redor para poder ajudar ele, e eu achava isso muito legal. A jornada envolve muita coisa, mas aqui a gente está falando da história desses dois, então vamos seguir com foco nesse vídeo. O Ash tinha um problema forte para nós fãs de Pokémon, que era a mania de abandonar, entre aspas, seus Pokémon depois de um tempo por N motivos, como por exemplo, para o Pokémon acasalar, viver numa comunidade, trabalhar como o Esquadrão Squirtle, e acredite se quiser, isso aconteceu até com o Pikachu. Pois é, existe um episódio, na verdade até dois, com o nome Adeus Pikachu. Um lá no clássico em que o Ash pensa que talvez o Pikachu pudesse ter uma vida melhor sem ele, e o outro na fase final do anime, em que o Pikachu tem uma crise de ciúme do Riolo e foge. Mas é muito bonito de ver que o amor sempre vence, e às vezes uma simples insegurança faz a gente pensar bobagem à toa, não é? Mas fiquem tranquilos porque eles são inseparáveis. E cada uma dessas pequenas lições vão sendo passadas pra gente. Principalmente na nossa infância, enquanto somos crianças. Quem nunca aí cantou Meus Melhores Amigos? Estarei sempre com você. É assim que se deve ser. Te amar, te compreender. Seu amigo ser pra valer. Ou Juntos pra Sempre? Agora pra sempre juntos vamos ficar. Nada vai nos separar. Eu tenho certeza e vou te falar. Um amigo eu encontrei, não te deixarei. Com você eu quero sempre estar. São tantas coisas marcantes nessa história, até chegar um momento emblemático, que foi o primeiro filme que me fez chorar no cinema. É claro que eu tô falando do primeiro filme de Pokémon. Foi um sucesso estrondoso e trouxe um dos Pokémon mais incríveis até hoje. Mewtwo, um clone criado do Pokémon lendário Mew, que ele quer na verdade um mundo utópico e violento e acaba lutando contra Mew por isso, colocando Pokémon e seus clones para lutarem em batalhas de tirar o fôlego. Até que Ash, sempre impulsivo e sentindo em seu coração a necessidade de agir, se joga no meio da luta entre Mewtwo e Mew, e com isso ele acaba se tornando pedra. É mais um daqueles momentos que as lágrimas escorrem, tanto na gente quanto nos Pokémon. A cena do Pikachu que nem um bichinho de estimação tentando acudir o seu dono. Ele sacode o Ash para ele voltar ao normal e dispara vários choques do trovão para trazer ele de volta, até que ele não suporta e as lágrimas escorrem, achando que ele perdeu o seu melhor amigo. E vendo isso acontecer, todos os Pokémon e clones em volta começaram a chorar também. E essas lágrimas de amor e compaixão trazem o Ash de volta à vida. Se por acaso alguém que era criança nessa época viu esse filme no cinema e não chorou, é porque estava morto por dentro. E graças a esse sacrifício do Ash e toda essa comoção dos Pokémon ali em volta, fez o Mewtwo aprender e repensar no propósito da vida. Foi sem dúvida um dos momentos mais bonitos desses dois. E o que eu acho mais legal na história deles é que a vida deles não foi só feita de vitórias e bons momentos, não. O Ash e o Pikachu perderam incontáveis batalhas, mas ganharam tantas outras também, mostrando que a vida é feita de vitórias e derrotas, mas que nunca devemos desistir dos nossos objetivos. Uma hora o momento de glória há de chegar. Como, por exemplo, as ligas Pokémon, e olha que o Ash perdeu uma porção, hein? Mas ele ganhou algumas coisas bem legais também, eu vou falar um pouquinho disso lá pra frente. Além disso, ele se despede de diversos amigos, como a Misty e Brock e todos os outros a cada geração nova de Pokémon. São momentos muito difíceis para nós fãs, assim como nós dubladores também, né? Porque, pra quem não sabe, eu dublei o Go em Pokémon Jornadas. E esse trecho de despedida é de acabar com a gente. Eu sei, e a gente sabe que... O futuro tá nas nossas mãos!
Obrigado por ser um grande amigo. Mas essas amizades são revisitadas em diversos momentos, e o melhor de tudo é que Ash e Pikachu nunca se separam. O Ash se torna um ótimo treinador. A cada liga que ele passa, ele sai melhor, e começa a ser bem reconhecido por isso. O seu time de Pokémon cresce absurdamente, e o seu laço com o Pikachu fica imensurável. Eu costumo dizer que o Pikachu é level 100. Primeiro, por tudo que ele passou e todas as batalhas, certamente ele já estaria no 100 faz tempo, né? Mas pela sagacidade que ele tem em batalha, faz dele sem dúvida o Pokémon mais incrível do Ash. E olha que o Ash tem alguns bem roubados, hein? Como o famoso Charizard, os Snorlax, Sceptile, Infernape, Dragonite, Gengar, Lucario, Greninja com modo Ash Greninja e por aí vai. A vida do Ash foi feita de muitas escolhas, como o recomeço e o quanto isso era apaixonante para ele e para o Pikachu. Eles amavam sempre que terminavam uma jornada, começar outra em uma nova região para poder desbravar novas aventuras e encontrar treinadores fortes e terem batalhas memoráveis. Isso movia eles, era a parada deles, sabe? Você correr atrás do que você gosta e o que te faz bem. Isso é uma coisa formidável, mesmo aqui sendo só um desenho, é um ensinamento para nossa vida. E vou falar uma coisa para vocês, não foi falta de oferta boa não. Teve até um determinado momento que o Ash recebeu um convite para ser um novo cérebro da fronteira, ao ter vencido finalmente a Batalha da Fronteira. O Ash e Pikachu também ganharam um concurso Pokémon de terracota, em que ele e a May foram consagrados campeões. Também teve o torneio da Copa Marinha que o Ash venceu, o torneio de batalha em duplas de Heart Home. Tudo isso que eu tô dizendo aqui, o Pikachu participa, tá? Mesmo que o Ash em toda a região deixasse os Pokémon com o Professor Carvalho, o Pikachu é sempre o Pokémon principal dele, e o que ele não fica sem. Até porque ele não é louco, né? A gente boicotava o anime na época facilmente. Muita gente acha que o Ash foi um grande perdedor, mas não se lembram que ele ganhou muita coisa, como eu contei aqui. Isso que eu citei foram só alguns que o Pikachu participou, mas teve muitas outras coisas que ele venceu e o Pikachu não participou. E agora eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o Pikachu. Vamos falar sobre uma coisa que é muito legal. Pra quem é fã da franquia dos jogos, sabe que os Pokémon só podem carregar 4 golpes, chamados de movimentos no anime. Então uma coisa que o roteiro encontrou na época era fazer com que o Pikachu trocasse alguns golpes ao longo das jornadas, e a gama de poderes do Pikachu é sensacional. Deem só uma olhadinha. Choque do Trovão, o clássico e mais usado. E que nome genial na tradução, né? Esse golpe ele dispara raio no alvo, é uma coisa básica. Esfera Elétrica ou Electro Ball nos jogos. Esse movimento ele dispara uma esfera elétrica no oponente e fica mais forte quanto mais lento o oponente for. E agora o meu favorito, Investida Trovão. O Pikachu energiza todo o corpício e corre como um relâmpago e gatchão na cara do inimigo. Ele acaba sofrendo um pouco de dano também, mas vale a pena. É uma porradinha bem dada. Ataque rápido, outro clássico e iradíssimo. Pikachu é rápido e ligeiro. Cauda de Ferro. Esse ajudou a resolver muito problema para o Pikachu, principalmente para enfrentar certas fraquezas dele. Ele dá uma caudada de ferro no alvo, literalmente. Onda Trovão. Ele lança pequenas partículas no inimigo para paralisar ele. Investida, um ataque padrão, aquele que todo mundo tem. Trovão, o apelão Thunder, o golpe elétrico mais poderoso, a encarnada do deus do trovão. Raio do Trovão. Aqui eu sinto que os roteiristas tiraram de jogada por confundir com o Choque do Trovão. Porque na verdade, Choque do Trovão seria o Thunderbolt e Raio do Trovão o Thunder Shock. E isso falando do anime, tá, gente? A verdade é que no começo é Thunder Shock, depois de subir de nível vira Thunderbolt. Mas o Pikachu é tão pistola que tudo é Thunderbolt. É isso aí, meu filho. Choque do Trovão neles. Ele tem também Takedown, o golpe baixo, que no anime, sinceramente, é a mesma coisa que Investida, visualmente falando. Agilidade, esse aqui é irado. O Pikachu sai correndo, aumentando muito a sua velocidade. Dá aquela sensação irada dele tá na velocidade da luz, quase. E além desses, tem também o Z-Move e o Gigantamax, né, que foram umas coisas implementadas nas últimas gerações. Esses são os principais golpes do Pikachu que eu me lembrei. Se vocês sabem de mais algum, deixa aí nos comentários pra gente conversar mais sobre isso. E pra gente finalizar, não tem como não falar das ligas Pokémon. A primeira liga que o Ash e Pikachu participaram foi a Liga Índigo, e destaque pro Pikachu enfrentando e vencendo um Arcanine com um belo Choque do Trovão na água. Era muito maneiro porque nessa fase eles lutavam por campos, e esse era de gelo. O Ash usa sempre essas coisas a favor dele, como eu disse antes, né?
e o Arcanine fica jorrando Fire Blast a rodo e o Pikachu ficou sem ter onde ficar. Acabou virando água e aí, vocês sabem, né? Água e eletricidade, aí já viu. O Pikachu teve uma luta muito legal também, estilo Karateka, lutando contra uma Bellsprout bolada. Infelizmente, essa liga não deu pro Ash. Ele acabou perdendo pro Rich, porque o Charizard não quis obedecer ele, né? Acontece. Nunca não. Bom, ele ficou no top 16 nessa liga. Na Liga Johto é legal porque tem uma luta marcante entre o Ash e Gary. O Gary era o principal rival do Ash, né? E neto do Professor Carvalho. E aí tem um desfecho iradíssimo entre Charizard e Blastoise. Mas nessa liga o Ash acaba perdendo pro Harrison, numa batalha eletrizante também entre Blaziken e Charizard. É legal essa liga porque a gente vê o outro Pokémon super forte do Ash, que é o Charizard, e a diferença dele da primeira liga para essa, onde ele tem vontade de lutar e ajudar o Ash a vencer. Mas o mundo é muito grande, jovem gafanhoto. Tem muito que crescer e ficar forte ainda. O Ash perde nas quartas de finais, ficando no top 8. Chegamos então à Liga Hoenn. O Ash consegue chegar nas quartas de finais de novo e ele acaba enfrentando o Tyson, ou Tyson, né, na versão dublada, que tem um miau de botas, mas é bem forte e selvagem. E ele acaba derrotando logo o nosso amigão Pikachu. E assim o Ash terminou no top 8. Vamos então à Liga Sinnoh. E teve a batalha irada do Ash versus o Paul, com o Infernape versus Electivire e a redenção dos abandonados. O Ash chega à semifinal nessa liga, mas perde pro apelão do Tobias, o cara cheio de Pokémon mítico, pelo amor de Deus, Darkrai e Latios. E mesmo assim, o Ash perdendo, a gente tem um Pikachu dando dentro com o Latios. Eu tô falando, minha gente, ele é o melhor. O Ash terminou em top 4 nessa liga. A Liga de Unova, sinceramente, foi uma das mais sem graças pra mim. Sem tanta coisa pra comentar, o Ash e Pikachu perderam pro Cameron, que usou um Riolo que evoluiu pra Lucario e foi isso. O Ash terminou em 8º lugar nessa liga. Chegamos então à Liga Kalos. E essa liga, assim como toda a temporada, foi super aclamada. Eu já antecipo pra vocês que o Ash chegou até a final, mas ele perdeu pro Alan. E foi a derrota mais contestada do Ash até hoje, eu acho. Ele tava no auge aqui. O Ash Greninja era um vínculo tão forte que era quase o segundo Pikachu dele. E o fato do Greninja ter perdido pra um Charizard, 2 golpes poderosos e fogo sobressair a água... a galera hateou muito na época. Foi o vídeo com mais dislikes no canal oficial do Pokémon no YouTube. E finalmente a Liga Alola. Nosso meninão se torna campeão. É tetra! Uma liga diferenciada, formato Battle Royale, porradaria estancando entre 150 treinadores, cada treinador usando só um Pokémon até sobrarem 16. E depois de 1082 episódios, 22 temporadas e assim 22 anos, nosso garotinho da cidade de Pallet, com ainda 10 anos, venceu uma Liga Pokémon. E depois disso vem a parte que eu participei a fundo para ter esse desfecho incrível na jornada do Ash e na minha também. Surge Pokémon Jornadas. Eu passo no teste para dublar o Gol e me torno mais uma vez o melhor amigo do Ash e do Pikachu. Foi tudo incrível. Essa temporada para mim foi a melhor depois da primeira, claro. O desfecho é maravilhoso, pois 25 anos depois, o Ash se torna mestre Pokémon. Pelo menos o título que ele tanto queria só podia ser esse, né? Ele participa do torneio, onde estão treinadores mais bem avaliados no ranking mundial. É muito mais do que as simples ligas Pokémon. Estão líderes de ginásios, campeões de ligas e os maiores treinadores. E é claro, o número 1, o Leon. E o Ash e Pikachu fazem uma das batalhas mais incríveis que vocês podem imaginar. E adivinhem quem deu o golpe final e a vitória pro Ash? Não tinha como ser outro, não tinha como ser diferente. O destino dele estava traçado, como eu disse lá no início do vídeo, naquela cena dos Spearow. No fato do Ash ter acordado tarde, na simples decisão do Pikachu nunca querer ter evoluído, mesmo tendo chance para isso em mais de uma ocasião, e principalmente, deles nunca terem desistido um do outro. Apesar de ser só um desenho para alguns, é uma época da vida das pessoas. É uma história que foi contada por eles, assim como nesse vídeo. E o mais legal é o que a gente entende daqui. Essa jornada do Ash de sempre seguir no foco dele, que é ser mestre Pokémon, não importando quantos anos levasse e quantas vezes ele não conseguisse. E o Pikachu, o que falar do Pikachu e desse apoio incrível dele? Sabe aquela pessoa que te apoia em tudo e tá contigo pro que der e vier?
Essa pessoa é seu Pikachu, não larga ela nunca. Precisamos de Pikachu nessa vida, gente. Essa energia e apoio fazem toda a diferença. Certeza absoluta que o Ash não chegaria onde ele chegou se não fosse pelo seu amigão Pikachu. Pessoal, só de gravar esse vídeo e relembrar a trajetória desses dois já fez valer todo o trabalho envolvido nisso. Se essa história mexeu com você, seja pela simples nostalgia de lembrar comigo, ou pela forma de relembrar depois de tantos anos, ou por estar conhecendo agora você que é mais novo que esse velho aqui que vos fala, saiba que tem muitas temporadas que você pode assistir, seja em algum streaming ou no próprio site oficial de Pokémon. Eu peço só que, se você gostou, cogite se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos e pessoas que você sabe que vão gostar de ver esse vídeo também. Um grande abraço a todos que ficaram até o final e até a próxima. Afinal, a jornada continua!